Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Local Mais Global, um projeto promovido pelo Monte em parceria com o agrupamento de escolas de Arraiolos e de Mora. Este projeto é cofinanciado pelo Camões, Instituto da Cooperação e da Língua e pelas câmaras municipais de Arraiolos e de Mora. Hoje o nosso tema é a justiça social. Vamos tentar compreender as raízes da desigualdade e da pobreza e explorar que iniciativas reais existem para promover uma maior equidade social no nosso território. Para nos ajudar nesta reflexão, hoje temos connosco Ana Tomás, vereadora da Câmara Municipal de Arraiolos, e Maria Salgueiro, vereadora da Câmara Municipal de Mora, às quais agradeço muito a presença, bem como todo o apoio que os municípios têm dado a este projeto. Neste episódio participa a Pilar e o Rodrigo, do 9B da Escola de Arraiolos. Vamos começar a nossa conversa com foco nas raízes da desigualdade e no papel fundamental da ação social e da educação como ferramentas de equilíbrio no nosso território. Passo então a palavra ao Rodrigo. Começa com a primeira pergunta às convidadas. Obrigado. Olá a todos os que estão presentes, primeiramente. Olhando para a realidade dos nossos concelhos, quais consideram ser hoje as principais raízes da desigualdade e da pobreza na nossa região? Então, primeiro que tudo, e antes de responder à pergunta do Rodrigo, agradecer ao Projeto Local Mais Global, da Associação Monte, pelo convite e felicitá-los também pela dinamização desta iniciativa, que já é o terceiro episódio e tem sido sempre temas muito importantes, atuais, e que é importante os jovens também estarem dentro destes assuntos e conseguirem debatê-los e até mostrar a sua opinião e o seu ponto de vista. Cumprimentar todos os presentes, vereadora da Câmara Municipal de Mora, Maria Salgueiro, a Pilar, o Rodrigo, a Margarida, o Alberto e o João atrás das câmaras, a todos os que nos estão a ver também desse lado, e também felicitar muito o agrupamento de escolas de Arraiolos, o agrupamento de escolas de Mora e a Câmara Municipal de Mora por também se terem aliado aqui connosco nesta aventura de falar de assuntos tão importantes. Em relação à pergunta que o Rodrigo fez, sabemos que estas desigualdades não vão nascer de uma só coisa, mas sim de um conjunto de fatores que acabam por influenciar as desigualdades que nos vamos apercebendo no território. Temos o facto de uma população mais envelhecida, os salários também ainda são baixos, relativamente baixos comparado com outras zonas. Temos dificuldade em conseguir que os nossos jovens se fixem neste território e temos ainda o facto de ter algumas freguesias que estão mais isoladas e por isso estas ainda têm mais dificuldade em aceder a algumas oportunidades do que as outras que estão mais centrais. São aspectos que o município tem bem presentes, que sabemos que existem, que estamos sempre a tentar minimizá-los de alguma forma. Acho que o facto de vivermos numa zona de proximidade em que todos acabam por se conhecer e todos acabam por saber a situação daquele vizinho ou do outro, nos permite também conseguir resolver estes problemas mais facilmente e de forma mais eficaz, porque há sempre alguém que está atento, há sempre alguém que desperta para aquela situação e se calhar por isso também conseguimos colmatar um bocadinho estas desigualdades que vão surgindo. Então, bom dia a todos, cumprimentar a colega da Câmara de Arraiolos, a moderadora Catarina e os jovens, uma palavra muito especial para os jovens, para os técnicos também que estão aqui hoje, que estão por trás das câmaras, mas que o trabalho não deixa de ser muitíssimo importante para podermos estar aqui, a Associação, cumprimentar a Associação Monte e pelo projeto em si. Felicitar-vos mesmo e acho que é muito bom quando conseguimos chegar aos jovens e cativá-los para que eles estejam presentes nestas iniciativas. Pronto, isso porque nós sabemos que há muita vergonha por aí, mas é muito importante, uma palavra mesmo de apreço para convosco por estarem aqui hoje. Portanto, penso que na nossa região, nomeadamente no concelho de Mora, as raízes da desigualdade e da pobreza estão aliadas e estão relacionadas com questões como o envelhecimento da população, a desertificação, que sabemos que são, infelizmente, características cada vez mais típicas do interior do país. Isto não é um problema transversal, não é um problema só do concelho de Mora, só do concelho de Arraiolos, é um problema que é transversal a todo o interior do nosso país.
Os jovens saem em busca de novas oportunidades, de formação, de emprego, que aqui não conseguem encontrar, uma vez que localmente as ofertas são escassas, o emprego qualificado também não existe e quando existe algum emprego, normalmente eu falo do Concelho de Mora, é sazonal. Um emprego que ofereça garantias para um futuro é muito difícil. E isto terá sempre como consequências e graves e principais a ausência da renovação geracional e o aumento da fragilidade social e também económica. Trata-se de uma combinação de fatores para os quais serão necessárias respostas devidamente adaptadas à nossa realidade, à realidade da nossa região. E sabemos que muitas vezes estas respostas não estão na nossa mão. Estas respostas tinham que vir de cima, tinham que vir de políticas centrais e elas não existem. Pelo menos que nos ajudem aqui no terreno, porque somos nós, enquanto autarcas, que convivemos diariamente com os problemas das pessoas e com as realidades com que somos confrontados. Portanto, assim torna-se muito difícil. Sabemos que o município de Arraiolos tem uma forte aposta na ação social escolar. Que apoios são esses e de que forma é que podem promover a justiça social? Então, a ação social escolar é essencialmente garantir que nenhuma criança fica para trás ou é prejudicada por causa da situação económica da sua família. No caso do município de Arraiolos, há algumas medidas que promovem esta justiça, como é o caso do apoio no valor das refeições e também na aquisição de material escolar para alunos com escalão, a oferta de livros de fichas desde o 1º ao 12º ano. Temos também o apoio nos transportes para crianças que não consigam ter acesso à rede de transporte escolar, ou porque estão mais isoladas, ou porque a situação não lhes permite. Temos também o acesso a atividades esportivas e culturais, que sabemos que no município de Arraiolos existe um grande leque de atividades culturais e desportivas. As atividades culturais são maioritariamente gratuitas, as atividades desportivas têm um preço muito reduzido mesmo, por isso aqui também se permite que as crianças tenham esta variedade de ofertas e que possam participar ativamente nelas. Temos também a atribuição do apoio económico a estudantes do ensino superior. Quase todos os estudantes que concorrem, desde que cumpram o que está em regulamento, acabam por receber esse apoio. E estamos também agora, neste momento, a trabalhar em algumas medidas para o futuro, para o próximo ano letivo, que, em conjunto com as medidas que já estão em terreno e que já estão a ser implementadas, temos a certeza que vai contribuir para uma ainda maior tranquilidade das famílias, de perceberem efetivamente que não é pela sua situação económica que os seus filhos vão ficar prejudicados ou não vão ter acesso a tantas oportunidades como os outros. É neste sentido que estamos a trabalhar, no sentido em que as crianças possam ter as mesmas oportunidades independentemente da sua situação. Pronto, porque achamos que devemos partir todos do mesmo pé e não haver estas desigualdades logo desde o início. Em Mora, que medidas existem para apoiar as famílias e qual o impacto real destas medidas no orçamento das mesmas e no combate à chamada pobreza escondida? Portanto, a nível municipal, nós podemos destacar algumas medidas na área da educação e da família, que passo então a dar alguns exemplos. Não consigo certamente dar todos, posso não me lembrar de todos, mas pronto, penso que os mais importantes trago aqui para focar. Portanto, também nós temos as atividades de animação e apoio à família e a componente de apoio à família, que garantem acompanhamento gratuito das crianças antes e depois do horário escolar, tanto no pré-escolar como no primeiro ciclo. Quando as crianças entram em férias, nós temos, como é o caso agora da Páscoa, e já foi no Natal e vai ser também no verão, não é? Nós garantimos o hotel. Portanto, para que nenhuma criança, que nenhuma família fique a pensar o que é que vamos fazer à criança agora no período de férias. Além do hotel, temos também a resposta da oficina da criança, que, portanto, normalmente nós fazemos o hotel durante o mês de julho, mas em agosto, depois quem já garante esse serviço é a oficina da criança, normalmente. Depois temos também o IMI familiar, em que temos reduções de 30 € para famílias com um dependente,
de 70 euros para famílias que têm 2 dependentes e 140 para famílias que têm 3 dependentes. Temos o subsídio por nascimento, que para famílias que têm, para casais que têm o primeiro filho, damos um subsídio de 500 euros, para segundo filho de 1000 euros e a partir do terceiro filho 1500. É um apoio inicial para compra de fraldas, para compra de algumas coisas mais importantes que o casal acha que faz falta, pronto, aplicará esse dinheiro. Sabemos que não é muito, que não resolve os problemas, mas de qualquer das maneiras ajuda ali as famílias de alguma forma. Pronto, as famílias têm, principalmente aquelas que têm mais necessidades. Depois temos o programa Mais Família, que é um programa novo e que também se trata de um reforço no apoio à natalidade, em que a autarquia garante o pagamento das consultas de pediatria até ao primeiro ano de vida. Esta foi uma medida implementada agora no início do ano. O apoio à alimentação em contexto escolar, a oferta dos cadernos de fichas até aos alunos do 12º ano. Depois temos alguns projetos, como o Radar Social, que identifica ativamente situações de isolamento, de pobreza, exclusão e encaminha-os para respostas mais adequadas. Temos um outro projeto também que já existia anteriormente, que temos uma animadora, que é Mora, um coração com história, uma animadora social que juntamente com a técnica de análises e uma equipa de enfermagem vai também aos montes e a essas pessoas que vivem em situação de isolamento e as ajuda, e esta ajuda, nós sabemos que o sistema de saúde também está muito complicado. É muito importante, e as pessoas são idosas, não têm cá os familiares próximos, ajuda na marcação das análises e leva a técnica até elas para fazer as análises, na marcação de consultas, na marcação de exames, e a equipa de enfermagem também faz, diríamos assim, um rastreio mais próximo a essas pessoas. Depois temos também o cartão municipal jovem, que visa atrair e fixar os jovens no concelho, oferecendo benefícios para quem resida no concelho de Mora. Temos a atribuição de bolsas de estudo e de mérito para estudantes do concelho. O programa de apoio a jovens desempregados entre os 18 e os 25 anos que estão à procura do primeiro emprego, que podem receber um apoio mensal. Em 2025 esse apoio subiu para os 300 euros. Este projeto trata-se daqueles jovens que estão na situação da procura do primeiro emprego, em que vão fazer, diríamos, uma parte do dia aos nossos serviços, e que recebem este valor. O regulamento não permite que sejam jovens que andem a estudar. Porquê? Porque nós sabemos que estas coisas às vezes funcionam em sentido contrário. Portanto, se o jovem anda a estudar, vai para ali, isto é por um período de 8 meses, e recebe algum valor, isso pode contribuir para que ele agora se acomode, e não é isso que pretendemos com este programa, é exatamente o contrário, é que ele cria ali ferramentas para que se entusiasme ainda mais na procura do emprego e consiga o seu primeiro emprego. Em relação ao impacto destas medidas no orçamento das famílias, acreditamos que estas ajudem a reduzir as despesas, não é verdade? Que são muitas e cada vez mais concretas, e que também garanta algum apoio direto às famílias mais vulneráveis, melhorando assim a sua qualidade de vida. Em suma, isto traduz-se no combate ativo à pobreza, principalmente aquela mais invisível, aquela que não conseguimos ver a olho nu. É importante a proximidade dos serviços da autarquia à comunidade, a sinalização e o acompanhamento contínuo destas famílias. Portanto, há que sinalizar o problema, mas depois não podemos virar as costas, não é? Temos que continuar a fazer um acompanhamento, e é isso que nós pretendemos. Ficou claro que o papel dos municípios é fundamental para garantir medidas de proximidade e a educação de qualidade, mas para que a justiça social seja plena é necessário integrar outras dimensões, como a habitação e fixação dos jovens. Não vou adiantar mais porque esta é a pergunta do Rodrigo. Para Arraiolos, sabemos que está a crescer em número de habitantes, o que não acontecia há décadas. Como é que a Câmara planeia ajudar as famílias, os jovens e as pessoas em situação de vulnerabilidade e lidar com a subida dos preços das casas e, através do Programa Municipal de Apoio à Reabilitação de Habitações Degradadas, como é que garante que ninguém perde o direito a uma casa com condições dignas? É verdade, Rodrigo. Sabemos que a procura está a aumentar.
e por isso também vai surgir este impacto no valor. Os valores das rendas estão cada vez mais altos, comprar casa é cada vez mais difícil, principalmente para jovens, para pessoas que estão a tentar iniciar a sua vida familiar, estão neste momento em construção daquilo que vai ser a sua família, e é cada vez mais difícil conseguir iniciar este processo também porque os valores às vezes não nos permitem e fazem-nos dar esse passo atrás. Sabemos que para resolver estes problemas seria preciso algo superior a nós, teria que ser algumas medidas, se calhar, do Governo no sentido de nos ajudar na solução destes problemas. A Câmara, apesar de não ter capacidade para solucionar o problema todo, pode contribuir para arranjar algumas soluções e tentar minimizar o impacto disto nas famílias. O que existe agora de oportunidades é os loteamentos municipais, estão pensados para todas as freguesias, e achamos que pode ser uma oportunidade para jovens, para a criação da sua família, porque estes vão ter também um preço mais reduzido. A vereadora há bocado estava a falar depois da parte da construção, sabemos que isso depois pode ser realmente difícil, mas achamos que aqui com o contributo no valor do terreno ser um pouco mais baixo, pode depois também ajudar a conseguirem construir mais facilmente. E isto também vai permitir que estes jovens se comecem e tenham a oportunidade de se fixar no nosso concelho, por termos esta resposta. Também falaste do programa municipal que existe de apoio à reabilitação de habitações degradadas. Este programa já é mais num sentido de ajudar as famílias que tenham menos capacidade económica ou que estejam até a viver em situações que não são realmente condições dignas. Às vezes temos situações de famílias que estão a viver com tetos que não permitem grandes condições no interior da casa. Pronto, sabemos que estas situações existem, por isso este programa foi criado também para ajudar a contribuir na resolução desses problemas. O ano passado, para além deste programa, surgiu aqui uma oportunidade de uma parceria com o projeto Just a Change, que é um projeto de jovens. São jovens que tiram das suas férias para vir, não só para Arraiolos, este projeto existe já a nível nacional, eles já vão a muitos municípios. Eles tiram das suas férias para fazer lá está, a reabilitação de habitações degradadas. O ano passado nós conseguimos com este projeto, em parceria com eles, até visitar as casas que haviam em situações que precisavam de mais urgência, visitaram na altura com eles as casas e houve 3 casas que foram reabilitadas e estas famílias conseguiram ver os seus problemas resolvidos. Este ano já visitaram novamente casas que também precisam desta reabilitação. Existe a possibilidade de se conseguir fazer mais do que 3 casas este ano. Pronto, estamos muito contentes com isso porque não vão ser só 3 famílias que vão ficar com uma situação melhorada, mas se eles conseguirem vão ser mais. Para além desta resposta ser boa porque nos ajuda a resolver um problema que existe, é também muito engraçado ver a dinâmica que surge ali, pronto, porque são famílias que realmente precisam daquele apoio e são jovens que tiram das suas férias para vir ajudar nisso. É muito giro depois ver aquela dinâmica e de vocês perceberem, pronto, que há pessoas que ainda têm este espírito de ajuda e de boa vontade para com os outros. Os dados revelam um agravamento do envelhecimento no país, principalmente no interior. Como é que o município de Mora equilibra o orçamento para apoiar os idosos e, em simultâneo, investe na fixação dos jovens? Portanto, essa é mesmo uma grande preocupação do município e é constante no que diz respeito às políticas municipais de apoio à comunidade, responder a necessidades imediatas, aquilo que já falei anteriormente, aquelas com que nós vamos sendo confrontados diariamente, e acreditem que são bastantes, que eu já fiz referência há pouco, mas os autarcas aqui nesta política de proximidade e de realidade com que são deparados têm um papel fundamental. Eu não sei se passa o mesmo aqui em Arraiolos, mas em Mora nós diariamente somos confrontados com pessoas que nos vão à Câmara solicitar ajuda, seja de que forma for. Portanto, isto é mesmo uma política de proximidade. Sem deixar de investir ao mesmo tempo na fixação dos jovens.
Se, por um lado, uma parte significativa dos recursos é naturalmente direcionada para o apoio aos idosos, uma vez que é o grande leque da nossa população, nomeadamente através dos benefícios que são atribuídos no âmbito do cartão do idoso e também de toda a dinâmica disponibilizada através de vários projetos que a Câmara tem, como é o caso da Universidade Sénior, que há 10 anos, quando foi criada exatamente com este propósito, ou seja, de combater o isolamento, de combater a solidão, e oferece um leque muito grande de respostas, tem vindo ano após ano a ser reformulada e temos neste momento à volta de 160 alunos. Portanto, eu acho que isto é uma resposta que tem tido um êxito enorme no nosso concelho. Depois, uma das medidas mais importantes que o cartão do idoso disponibiliza é a comparticipação de 50% com medicamentos sujeitos à receita médica, pois todos sabemos que a nossa população mais idosa também é confrontada com umas reformas muito baixas, portanto, é de todo importante esta ajuda, porque ajuda. Claro que a pessoa, à medida que vai ficando com mais idade, os problemas de saúde aparecem. Portanto, tem mais problemas, precisa de gastar mais dinheiro na farmácia, e esta ajuda nos 50% da medicação é fundamental. Em termos gerais, o que se pretende é responder à realidade do concelho de Mora e assim contribuir para a qualidade e para a dignidade de vida de uma população que é maioritariamente envelhecida. E isto é um facto, não podemos vir desmentir esta realidade que cada vez é maior, e como todos sabemos, a esperança de vida cada vez também é maior, portanto, os indicadores não mostram de maneira nenhuma que vá haver aqui uma reversão, antes pelo contrário. Por outro lado, para atrair e fixar os jovens, já falei anteriormente, o município também investe nos incentivos à natalidade, apoia a habitação, a redução de impostos municipais, como é o caso do IMI, o investimento na educação, entre outros. Em suma, cuidar de quem cá está, sem deixar de criar condições para outros que queiram ficar ou regressar. Eu não sei, aqui em Arraiolos vive-se uma realidade diferente, também derivada da proximidade de Évora, a cidade de nós, ali em Mora, o que sentimos muito, e em todas as freguesias, é realmente uma grande procura, mas é para fins de semana e férias. Procura de casas de fins de semana e férias, aliás. Há algumas freguesias em que não há casas, porque tudo o que aparece para se colocar à venda desaparece automaticamente. Portanto, nós neste momento também estamos a viver ali uma realidade diferente a esse nível. Depois de ouvirmos as várias ferramentas no âmbito da educação e da habitação que promovem a justiça social, queremos saber o que, na visão das nossas convidadas, define a identidade de justiça nos seus concelhos. Vamos agora passar à ronda final de perguntas, com a primeira pergunta da Pilar para a vereadora Ana e depois o Rodrigo para a vereadora Maria. Bom, se tivesse que escolher no seu município uma medida de promoção de justiça, qual seria e porquê? Olha, Pilar, é difícil escolher só uma medida, porque acho que são um conjunto de medidas que existem, que acabam por ser muito importantes para a promoção desta justiça social, e não só uma em específico. Mas se calhar, e se me permitirem, eu vou tentar aqui falar de duas coisas que acho que são muito importantes. Uma, porque acho que sem elas as oportunidades não iriam ser iguais para todos mesmo, e é ao nível da educação. Acho que as medidas que existem ao nível da educação permitem com que as crianças e os jovens partam da mesma base e depois aí sim consigam explorar os seus gostos, os seus interesses e até promoverem o seu futuro deste ponto de vista. Eu já falei de algumas medidas ao nível da educação, mas acho que é importante também falar de atividades de enriquecimento curricular, que ainda não falámos e são, neste momento, todas da competência do município, as atividades de apoio à família também, o ATL, a Escola de Música e, como já tinha falado, as ofertas desportivas e culturais, que sabemos que são variadíssimas. Para além disto, nós temos ainda o programa Jovens Mais, os monitores de ATL, que aqui estamos a falar, sim, de jovens
e idades mais avançadas, mas que acabam por ser uma preparação para o futuro, não é? Uma realidade quase que de contexto de trabalho, pronto, sabemos que numa perspectiva de ensino e educativa, mas acaba por ser um contacto com contextos de trabalho variados. Para além disto, neste momento, está também aqui a ser criado um novo projeto que será para iniciar no próximo ano letivo, que irá também ser em específico para jovens universitários e para além dos colocar em contexto de trabalho relacionado com a sua área de formação ou área de interesse, acaba por também haver aqui uma proximidade com outra realidade, ou seja, nós sabemos que em termos de universidade muitos dos cursos têm uma vertente muito teórica, que não têm tanta parte prática, e é isso que nós estamos a tentar depois oferecer aqui com este novo projeto. A educação faz-se em todo o lado, né? Faz-se dentro das salas, faz-se fora das salas, e por isso é que eu acho que é uma medida tão importante e que nós até temos respostas muito variadas nessa área. Como ainda não falei muito da área dos idosos, e acho que também temos aqui um leque variadíssimo de respostas nesse sentido, e se me permitires eu dou duas. Vou falar então das medidas de apoio aos idosos. Também ainda não falei e acho que são importantes. Temos também o Radar Social. O Radar Social é um projeto que está a nível nacional, pronto, está em alguns municípios, e tem-nos permitido aqui fazer uma georreferenciação de idosos mais isolados, perceber se existe aqui algumas necessidades que ainda porventura não pudessem estar identificadas. Sabemos que se calhar a maioria delas estariam, mas pode sempre surgir alguma coisa. Temos também 2 projetos neste momento na área dos cuidadores informais, que estão a trabalhar, no âmbito de apoio a cuidadores informais de pessoas com demência, ou seja, nós sabemos que os cuidadores informais são pessoas que não têm formação para esta área e então estas equipas vão também dar-lhes estratégias de como é que podem lidar e, para além disto, fazer um acompanhamento também à pessoa com demência. É projetos que já estão no terreno e que estão a funcionar em todo o Concelho de Arraiolos. Temos também o projeto Viver Sénior, que é um projeto que abrange todas as freguesias, que tem muitos idosos participantes, temos muitas modalidades ao nível dos cavaquinhos, coral, temos a ginástica, a hidroginástica, o bóssia, o walking football, que é uma modalidade também que entrou este ano. Uma variadíssima resposta e que os idosos acabam por poder escolher aqueles em que se interessam mais ou até, como eles dizem, às vezes em todos, porque assim estão todo o dia ocupados e têm sempre uma atividade nova para fazer. Pronto, temos também neste momento a decorrer o CLDS, que é também em parceria com o Monte. São projetos que acabam por dar aqui várias respostas à área dos idosos e que permitem que eles também tenham uma participação ativa e que estejam realmente aqui ao nível da justiça social, né? Que consigam todos participar, que efetivamente todos tenham um papel. Para além disso, temos também o subsídio de apoio às IPSS, que é um subsídio que é atribuído trimestralmente, e que tenho a certeza que acaba por ser ali um apoio, né, a estas instituições que também estão aqui a fazer um papel muito importante, porque acabam por estar a dar uma resposta no terreno a pessoas que tenham mais dificuldades, que já não consigam estar a participar em projetos ativos de comunidade, né? Pronto, há de haver mais, mas pronto, já me alonguei por isso. Se tivesse que escolher no seu município apenas uma medida de promoção de um território mais justo, qual seria? Rodrigo, em Mora nós escolhemos a habitação, precisamente para que conseguíssemos ter uma habitação mais acessível e que assim poderia contribuir para um território mais justo no Concelho de Mora. O Concelho de Mora tem loteamentos em todas as freguesias, um preço muito acessível,
O problema foi, como já fez aqui referência, que nós estávamos a vereadora, e que nós estávamos a falar ainda em off, é que realmente o município oferece o terreno a preço muito acessível. O pior é que nós diariamente somos confrontados com fatores externos e que vêm aumentar o preço dos materiais de uma forma brutal. Um orçamento feito há 3 meses, hoje não é o mesmo orçamento de certeza. Depois, nas próprias medidas que o município tem, quer seja no cartão do idoso, quer seja no cartão jovem, o município também apoia com alguns materiais, quando as situações se encaixam dentro das medidas que estão regulamentadas. Portanto, nós, apesar de, e como eu já disse há pouco, nós neste momento somos confrontados com, a nível da habitação, com casas que são colocadas à venda e automaticamente elas são vendidas, mas são para uma população que quer vir para a nossa zona, mas aos fins de semana ou de férias. Não poderá ser para vir residir a longo prazo, pronto. Agora, é verdade, para cativar a fixação dos jovens, as coisas não são fáceis e mesmo com estas medidas que nós possamos oferecer, mais uma vez volto a dizer, isto ia requerer medidas que teriam que vir de cima do Poder Central para ajudar estas pessoas a fixarem-se nos nossos concelhos. Mas como já referi, portanto, o que nós gostaríamos mesmo era que o Concelho de Mora fosse um concelho que mais justo e que no combate às desigualdades e que contribuísse assim também para a construção de um futuro mais equilibrado e mais inclusivo. E penso que com essas tais medidas que falei, que viessem de cima, isto poderia acontecer, de outra forma. Chegamos agora à parte dos comentários. Para quem estiver a assistir, qualquer das vossas dúvidas no chat, que vos foram surgindo ao longo do episódio, mas entretanto já temos aqui uma pergunta para as duas vereadoras. Consideram que as medidas desenvolvidas pelas autarquias são suficientes para que um aluno de Arraiolos e Mora tenha as mesmas hipóteses na vida do que um aluno que cresceu numa grande cidade? Não sei. É com vocês. Posso. Eu acho que tem mais, porque eu acho que aqui, pronto, nestes concelhos nós estamos a falar e já falámos várias vezes, existe a tal proximidade, existe eu conhecer-te, eu conseguir perceber em que ponto é que tu te podes encaixar melhor. Acho que há aqui uma variadíssima oferta que se calhar pode existir também em zonas mais de maior desenvolvimento, de maior território, podem existir também, mas se calhar a facilidade em lá chegar não é tanta como nós temos aqui. Nós aqui temos estas variadíssimas ofertas a nível desportivo, cultural, que os jovens podem acabar por ir e participar sempre que assim o pretendam, e se calhar nos outros também existe, mas a facilidade deles lá chegarem não é tanta. Pronto, há aqui estas questões ao nível da proximidade que nos acabam por facilitar. Nós podemos dar aqui o exemplo, nós temos um campo de pádel em Arraiolos, um campo de pádel em Vimieiro e um campo de pádel em Igrejinha, né? Vocês quiserem usufruir deste campo, podem, pronto. E se calhar estas oportunidades em termos desportivos, noutros centros, são mais difíceis, existem, mas se calhar eu para ir tenho que pagar um valor que se calhar o meu pai já não me vai conseguir ajudar porque estou a pagar transportes, estou a pagar isto ou aquilo e depois torna-se mais difícil. Eu acho que em termos de resposta, nós temos uma resposta boa e que pode ter aqui estes pontos de proximidade que acabam por favorecer em relação a territórios maiores. Vereadora Maria? Eu posso falar da minha experiência pessoal. Portanto, eu tenho um filho. Eu não vivi sempre no Concelho de Mora, sempre estive ligada ao Concelho porque os meus pais são de lá. Quando se reformaram, vieram e eu, por razões pessoais, acabei por vir também. E o meu filho
veio de uma escola com 1.200 alunos para uma escola com 360. Portanto, eu posso dizer que a proximidade é tudo e que é muito melhor, concordo com a vereadora Ana, que é muito melhor estudar aqui e depois falando de todo o leque de ofertas que nós também temos o campo de pádel, nós temos a nível do desporto também temos um grande leque de ofertas em que os jovens podem participar a custo zero, a verdade é essa, porque o município, quando não custeia na totalidade, ajuda as associações de forma a que eles possam proporcionar aos jovens também essas atividades. Eu vivia num concelho onde tudo isso era pago. Portanto, quando chegava à altura das férias, o meu filho tinha que ir para um ATL onde eu tinha que pagar. Portanto, aqui nós oferecemos essas coisas a título gratuito. Quando não é gratuito, é a preços irrisórios e eu penso que sim, que eu concordo plenamente com o que a vereadora disse, que aqui há mais possibilidades ainda de chegar ao bom sucesso. Temos mais uma pergunta. Acham que é possível haver desenvolvimento sem justiça social e porquê? Começa quem quiser. É assim, eu acho que desenvolvimento sem justiça social é difícil, não é? Porque nós estamos a falar aqui de várias medidas que o objetivo é esse, é estarmos em pé de igualdade, em termos as mesmas oportunidades, e isso sim vai contribuir para o desenvolvimento. Por isso não estou a ver assim, também não sei qual era o sentido do desenvolvimento, mas não estou a conseguir encontrar uma forma de desenvolvimento sem que estejamos todos em pé de igualdade. Porque se eu partir da casa 0 e o outro partir da casa 2, ele estará sempre um pouco mais à frente do que eu, não é? E se nós partirmos aqui os dois do mesmo sítio, o nosso desenvolvimento se calhar até pode ser diferente, mas pelo menos nós tivemos uma base igual. Eu diria que não. E a vereadora Maria? Sim, não é possível. Tem que haver justiça social, porque se não houver, não conseguimos andar para a frente. Ponto. Temos que estar... aliás, eu acho que todas estas medidas que nós temos estado a falar aqui é precisamente nesse sentido. Portanto, não me parece que consigamos avançar sem que as duas coisas estejam equiparadas. Muito obrigada pelas respostas. Com estas perspectivas sobre o futuro da equidade no Concelho de Arraiolos e Mora, chegamos ao fim de mais um episódio do Local Mais Global. Um agradecimento muito especial à Ana Tomás e à Maria Salgueiro pela disponibilidade e partilha sobre como Arraiolos e Mora enfrentam grandes desafios. A justiça que discutimos hoje, como o acesso a casa, a educação e uma vida digna, está profundamente ligada ao mundo que estamos a construir, porque não há justiça social sem haver também justiça climática e por isso no próximo episódio vamos falar sobre sustentabilidade ambiental e a urgência climática. Muito obrigada por estarem desse lado e vemo-nos dia 20 de abril.